Olá, galera do sexto ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1, né? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na última aula, demos uma pincelada rápida sobre critérios de divisibilidade. Agora, com mais calma, né? Vamos sintetizar esses critérios e dar oportunidade aos alunos que não puderam acompanhar também a aula em tempo real via Meet, né? Então, direto ao ponto. Gente, o que são critérios de divisibilidade? São técnicas, são regras que você aprende com o objetivo de não fazer cálculos para saber se um número é divisível por outro. Simples assim. Ou seja, você vai aprender algumas regras e com essas regras você vai ser capaz de dizer se aquele número é ou não é divisível por outro. Ou seja, se ele, quando dividir por um determinado divisor, não der resto, o resto seja zero. É isso que significa critérios de divisibilidade. Então, você aprendendo essas regras vai facilitar a sua vida, porque se os números forem grandes, né, com a partir das casas de dezena a milhar, dezena e centena de milhar, os números ficam muito grandes para fazer conta. E aí, apenas com alguns detalhes, algumas regras, alguns conhecimentos, você vai ser capaz de dizer se aquele número é divisível pelo outro, sem ter que fazer muita conta. Para dizer assim, né? Você vai fazer algumas continhas, mas nada comparado àquela divisão que é cansativa, né? Então, vamos lá. O primeiro divisor é o 2, gente. O primeiro divisor é o 2. Você vai saber se o número é divisível por 2 se ele for par. Pronto. Se ele for par, ele é divisível por 2. É assim que funciona. Desse jeito. Fácil, fácil, fácil. Sendo par, ou seja, terminou em 0, terminou em 2, terminou em 4, terminou em 6, terminou em 8, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Ou seja, se você pegar um número par e dividir para 2, você reparte em partes iguais e não sobra nada. Não sobra nada. Não dá resto. O resto é zero, né? Então, ó, a letra A. 136 é divisível por 2? É, porque termina em 6. E 6 é um número par. Então, 136 é divisível por 2. 1785 não é divisível por 2 porque é ímpar. Então, o primeiro critério é esse. Quando o número for par, ele é divisível por 2. Não tem dificuldade. Então, vou dar 3 exemplos rápidos aqui para já irmos para o próximo divisor, tá? 3 exemplos rápidos. Vamos apagar aqui. Então, o número 25.384. Você só olha para o último número, ó. 25.384, ele é par. Então, é divisível por 2. 26.253. 26.253 é ímpar. Com certeza vai dar resto. Então, ele não é divisível por 2. Então, é simples desse jeito, tá? Mais um exemplo para finalizar. Mais dois, né? Um sendo par e outro não sendo par. 354.589 é ímpar, porque termina em 9. 9 é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Vamos para o último exemplo. 315.400. Ele é divisível por 2 porque termina em 0. Então, é desse jeito. Certo? Desse jeito. Par, é divisível por 2. Não tem dificuldade. Vamos para o próximo divisor, que é o 3, né? Para as próximas regras, né? Então, vamos lá. Ó. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. Vamos dar um exemplo na prática?
Vamos lá. Vamos usar esses mesmos exemplos aqui, ó. Eles são números grandes, né? E daria muito trabalho você ficar dividindo, né? Vamos pagar aqui as respostas, só as respostas. Agora eu quero saber se esses números são divisíveis por 3. O que você vai fazer? Você vai somar os algarismos que formam o número. Ó. O 25.384 é formado pelo número 2, é formado pelo número 5, é formado pelo número 3, é formado pelo número 8 e pelo número 4. E aí? Tu vai somar todo mundo. 2 mais 5, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 8, 18, 18 mais 4, 22. 22 é múltiplo de 3? Não. 7 vezes 3 é 21. 8 vezes 3 é 24. Não tem 22 lá na resposta da tabuada de 3. Então, esse número aqui não é divisível por 3. Vamos ver o outro número. 26.253. Vamos somar os números que compõem o 26.253. O número 2 mais o número 6 mais o número 2 mais o número 5 mais o número 3. 2 mais 6, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 3, 18. 18 é múltiplo de 3? É. Então, 26.253 é múltiplo de 3. Legal? Vamos agora para o número 354.589. Formado pelo número 3, pelo 5, pelo 4, pelo 5 novamente, pelo 8, né? E pelo 9. 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 8, 25. 25 mais 9, 34. 34 ainda está grande, né? Você pode somar 3 mais 4. 7. 7 é múltiplo de 3? Não. Então esse número aqui não é divisível por 3. Vamos para o próximo aqui. 315.400. Vamos ver. 3 mais 1 mais 5 mais 4 mais 0 mais 0. Vamos ver quanto é que dá isso. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 4, 13. 13 é múltiplo de 3? Não. Então isso aqui não é também. Viu como é fácil? Ser divisível por 2 tem que ser par. Por 3 é preciso que o número, quando você soma todos eles, dê um múltiplo de 3, né? Então vamos continuar. Aumentar a tela aqui. Então vamos dar prosseguimento, galera. Aliás, tem mais dois exemplos aqui, né? 258 é divisível por 3, porque 2 mais 5 é 7, 7 mais 8 é 15, 15 é múltiplo de 3. 5.120 não é divisível por 3, porque 5 mais 1 é 6, e 6 mais 2 é 8, e 8 não é múltiplo de 3. Então, 5.120 não é divisível por 3. Vamos dar prosseguimento.
Agora por 5. Por 5 é moleza, gente. Ó, por 5, basta analisar se o número termina em 0 ou 5. Se ele terminar em 0, é divisível por 5. Se ele terminar em 5, é divisível por 5. Como é que eu vejo isso? Olhando para o último número. Ó, termina em 5? Termina. Então, 2.395 é divisível por 5. Termina em 0,5? Termina em 0. Então, 850 é divisível por 5. 9.634 termina em 4. Então, ele não é divisível por 5. Então, olha, divisibilidade por 5, moleza. Terminou em 0,5, é divisível por 5. Então, ó, já aprendemos por 2, tem que ser par. Por 3, tem que somar todo mundo e ver se é múltiplo de 3. Por 5, é só ver se é 0 ou 5. Se terminou em 0 ou 5, múltiplo de 5. Então, vamos para o próximo. Vamos dar prosseguimento, pessoal. Existe uma regra de divisibilidade por 7. Agora vamos falar de divisibilidade por 7. A divisibilidade por 7 eu não coloquei aqui, mas eu vou explicar para vocês lá no quadro. Vamos lá. Então vamos lá no quadro branco, né? Vou mostrar para vocês. Vamos apagar aqui. Vamos dar 4 exemplos. Vamos lá, letra A. 54.000 386. Eu quero saber se ele é divisível por 7. O que você vai fazer? Você vai pegar o último número e vai multiplicar por 2. 6 vezes 2. 12, né? O que tu vai fazer agora? Tu vai diminuir com o resto. O resto que sobrou, até pintar de outra cor aqui, mostrar de outra cor para ficar melhor. Sobrou 5.438. O que tu vai fazer? Tu vai diminuir 5.000, o maior com o menor, né? 5.438 menos 12. Aí isso aqui vai dar 5.426. Observe que o número está grande ainda. O número está grande, está difícil ainda de saber. Então, o que tu vai fazer? Tu vai repetir no processo até o número ficar pequeno. Quando o número ficar pequeno, aí tu vai dizer se ele é se ele é divisível por 7 ou não. Então, vamos lá. Tu vai pegar aqui, ó, o último número. Vai fazer o dobro. De novo. 6 vezes 2. 12. Aí tu vai pegar o que sobrou. Sobrou 542. Tá vendo que cada vez mais o número diminui, né? Sobrou aqui, ó, 542. E aí? Aí você vai pegar 542 menos 12. 542 menos 12 dá 530. Ainda tá grande, não tá o número? Então você vai repetir o processo até dá para você concluir. Pega o último número, é o 0 agora. Você multiplica por 2, o dobro de 0 é 0. Pega o que sobrou, né? O que sobrou lá foi o 53 aqui, ó. O 53 que sobrou. Diminui o maior com o menor. Então vai ficar. Tá ficando bom agora. 53 menos 0 dá 53. Ainda tá grande? Tá. Então o que você pode fazer? Pode reduzir cada vez mais. Até não dá mais para reduzir. Mas aqui já dá para concluir. Por quê? Porque a gente sabe que 7 vezes 7, por exemplo, é 49. 7 vezes 8 é 56, né? Então você já sabe
que esse número não é múltiplo de 7, então 54.386 não é divisível por 7. Mas vamos reduzir mais ainda. Aí você vai pegar esse último número, vai fazer o dobro. 3 vezes 2, 6. Aí você vai ver o que sobrou lá. O que sobrou foi o 5. Né? Vai diminuir o maior com o menor. 6 menos 5, 1. 1 não é múltiplo de 7. Portanto, 54.386 não é divisível por 7. Tá? Essa é a técnica para você saber. Vamos dar mais um exemplo? Vamos lá. Então, vamos lá para o exemplo 2, né? Vamos dar um outro número aqui. Um número agora, uma centena, né? Vamos lá. 685. Quero saber se ele é divisível por 7. O que você vai fazer? O dobro do último número. 5 vezes 2. Né? 5 vezes 2 é 10. E aí? Aí você vai diminuir o que sobrou. O que sobrou foi o 68. Então vai ficar 68 menos 10, né? Dá 58. Ainda tá grande, né? Aí repete o processo. Pega o último número. 8 vezes 2 dá 16. Sobrou 5, né? Aí tu vai pegar 16 menos 5 é igual a 11. 11 não é múltiplo de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14, né? Não tem 11 na tabuada de 7. Então, 685 também não é divisível por 7. Então, não viu? Esse aqui até que foi rápido. O outro demorou um pouco, porque o número era muito grande, né? Agora vamos dar um exemplo de uma milhar para poder fechar a divisibilidade por 7. Vamos supor que seja o número 1538. Você pega o último número. 8 vezes 2, 16. 153 menos 16 vai dar 137. O número ainda está grande. Pega o último número. 7 vezes 2 dá 14. E 14 menos 13 é igual a 1. 1 não é múltiplo de 7. Portanto, 1538 não é divisível por 7. Viu? Não é difícil. Também foi rápido. O único que demorou foi aquele caso lá daquela... Na verdade, aquela era um número muito grande, né? Era centena de milhar, aquele número lá. Mas dá certo. Sempre dá certo fazendo desse método. E mesmo assim, ele é menos trabalhoso do que você ficar dividindo. Então, vamos dar prosseguimento, pessoal. Chegamos na divisibilidade por 10. Por 10, por 100, por 1000. Por 10, por 100, por 1000 é muito fácil, gente. Se for por 10, tem que terminar em 1 zero. Se for por 100, tem que terminar em 2 zeros. E se for por 1000, tem que terminar em 3 zeros. Não tem dificuldade, né? Terminou em 1 zero, é divisível por 10. Terminou em 2 zeros, é divisível por 100. Terminou em 3 zeros, é divisível por 1000. Aqui tem uma curiosidade sobre o ano bissexto, né? Que quando o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de bissexto. O ano bissexto ele ganha um dia, né? A mais em relação
ao ano normal, né? Ele tem 366 dias, o ano bissexto. Isso acontece porque em um ano, né? Um ano normal tem 365 dias e 6 horas, né? Estas 6 horas somente são levadas em consideração a cada 4 anos. Porque faz 6 vezes 4 dá 24 e 24 horas dá um dia. Então a cada 4 anos, né? Você tem um dia a mais. E aí, gente, chegou a hora do desafio, né? A hora do exercício. Eu vou colocar esses exercícios no formulário, mas aqui não é de marcar, tá, gente? Marcar xizinho, não. Aqui eu dou alguns números, né? 39, 132, fizemos até alguns deles na sala de aula. Acho que fizemos todos, se eu não me engano, no Meet. 39, 132, 720, 825, 1260 e 2600. É para você analisar e dizer quais deles são divisíveis por 2, quais deles são divisíveis por 3, quais deles são divisíveis por 5, quais deles são divisíveis por 7 e quais deles são divisíveis por 10. O número 2 é para você escrever o menor número composto de 3 algarismos distintos, ou seja, diferentes entre si, que seja divisível por 2. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá no quadro branco. Então, qual é o menor número distinto, formado por 3 algarismos, que seja divisível por 2? Eu sei que tem que ser par. Se não falasse 3 números distintos, seria o 900 e o 98. O maior número de 3 algarismos é o 999. Mas o 999 é ímpar, então seria o 998 porque ele é par. Só que ele tem que ser distinto entre os próprios números, ou seja, aqui não é distinto, porque o 9 tem 2 9s aqui, repetiu, não pode repetir os números. Então, o maior algarismo distinto de 3, né? Por exemplo, de 3 algarismos, que seja divisível por 2, seria o 986, né? Seria ele. Seria o 986. Ele está falando maior, né? Ou ele fala menor? Vou até conferir lá de novo. Mas se fosse o maior, seria 986. Ah, é o menor. O menor número. Vamos lá, o menor número por 2 seria o 100. Só que também não pode. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros aqui. E os números não podem se repetir. Eles precisam ser distintos, né? Então, o menor número possível é o 102. Que ele é par. Ele é distinto. Ó, 1, 0 e 2 são 3 números diferentes. E ele também é divisível por 2. Então, é isso que você tem que fazer no número 2. Tá? Aí você vai escrever o menor número divisível por 2, né? Que seja formado por 3 algarismos. Depois por 3, por 4, por 5. Por 4 eu nem vou exigir. Faz só por 4, faz só a letra A, a letra B e a letra D. Eu vou colocar no formulário, tá? O número 3, ele quer o maior número. Foi o que eu tinha feito lá, né? Na verdade, eu cheguei a fazer a letra C do número 3. Aqui vocês podem fazer a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. E aí chegamos ao fim da nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre critérios de divisibilidade, né? E aí vai ficar esse formulário para vocês fazerem, vai valer nota e presença, tá bom? Então, eu agradeço a todos e até um próximo encontro.